Você já passou por uma situação em que de repente um problema estrutural grave apareceu no seu imóvel e não havia como adiar a solução? Pode ser uma infiltração que se espalha rápido, um vazamento de gás, uma rachadura perigosa ou até a necessidade de reformar a estrutura de uma parede ou uma fundação. Esses são os exemplos clássicos de obras emergenciais. Elas pegam qualquer pessoa de surpresa, custam caro e exigem decisão rápida. E aí vem a grande pergunta: preciso fazer uma obra emergencial e agora? É sobre isso que vamos falar hoje. Eu vou te mostrar quais são os principais desafios quando surge esse tipo de reforma, o que a lei diz sobre obras emergenciais em condomínios e imóveis, quais são os erros mais comuns na hora de buscar crédito para resolver e como o crédito para a construção da Cashme pode ser uma alternativa mais inteligente para lidar com esses imprevistos, sem sufocar o seu caixa. Fica comigo até o final para entender todas as possibilidades antes de tomar qualquer decisão. Oi, eu sou o João, eu sou especialista na criação de conteúdos que te ajudam a tomar decisões com mais segurança. Antes de falar de crédito, a gente precisa entender bem esse conceito. Uma obra emergencial é aquela que não pode ser adiada porque a demora pode trazer riscos sérios. Risco para a estrutura, risco financeiro e principalmente risco para a segurança das pessoas que usam o imóvel. Entre os exemplos mais comuns estão vazamento de gás, infiltrações que comprometem paredes ou lajes, entupimentos graves na rede de esgoto, rachaduras em pilares ou vigas de sustentação, problemas elétricos que oferecem risco de incêndio, estruturas comprometidas após fortes chuvas, enchentes ou outros imprevistos. Ou seja, não é uma reforma estética, não estamos falando de trocar um piso ou pintar uma parede. É algo estrutural que precisa ser resolvido rápido. Agora vamos pensar o que acontece na prática quando surge um problema desse tamanho. 1. A surpresa financeira. Ninguém acorda preparado para descobrir que vai precisar gastar dezenas ou até centenas de milhares de reais com uma obra emergencial. É um custo alto e que não estava no planejamento. 2. Pressão de tempo. Não dá para esperar meses até juntar o dinheiro. A obra precisa começar logo, porque quanto mais tempo você demora, maior o risco e mais caro pode ficar. 3. O impacto na rotina. Uma obra dentro da casa pode significar dias de barulho, sujeira e desconforto. Em um imóvel comercial, pode até paralisar as atividades e gerar perda de receita. 4. Falta de liquidez. Nem sempre existe uma reserva financeira suficiente para cobrir esse tipo de gasto. 5. O medo de recorrer ao crédito caro. A primeira ideia de muita gente é usar o cheque especial, cartão de crédito ou empréstimo pessoal. Mas essas linhas têm juros mais altos e prazos curtos. O resultado são parcelas mais pesadas, o risco de inadimplência e ainda mais dor de cabeça no futuro. Esse é um erro muito comum, optar por uma solução mais rápida, mas que não necessariamente seja a mais inteligente. Ok, entendemos o que é e por que não dá para esperar, mas vem a grande questão: como pagar por isso? As opções mais comuns são usar a reserva financeira, o ideal, mas nem sempre o suficiente, fazer um rateio no caso de condomínio, funciona, mas pode demorar a arrecadar o valor, reduzir ou cortar despesas, ajuda, mas nem sempre gera caixa no curto prazo. Recorrer a crédito muitas vezes é o caminho mais rápido. E aqui vai um alerta: nem todo crédito é igual. Muita gente vai direto no empréstimo pessoal ou no limite do cartão, mas isso pode virar uma bola de neve, e aí que entra a importância de conhecer alternativas específicas como o crédito para construção. O crédito para construção funciona de uma forma diferente das linhas tradicionais. Você usa o seu imóvel como garantia, pode ser uma casa, um apartamento, um terreno ou até um imóvel comercial. Com essa garantia, a instituição financeira consegue oferecer valores mais altos, suficiente para cobrir imprevistos estruturais, juros menores do que empréstimos pessoais ou cheque especial, prazos longos de até 240 meses para pagar e parcelas acessíveis que cabem no orçamento. Além disso, existe a possibilidade de carência de até 3 meses para começar a pagar. Isso dá fôlego no caixa para que você consiga iniciar a obra sem sufoco imediato. E um detalhe importante: no caso das obras, o crédito pode ser liberado de acordo com a evolução da obra mediante vistorias. Isso traz segurança para você e para a instituição, porque o recurso vai sendo aplicado de forma responsável. Vamos imaginar um cenário: você tem um imóvel avaliado em R$500 mil.
Com um crédito para construção, você pode conseguir até 50% desse valor, ou seja, até R$250 mil. Esse valor é suficiente para cobrir desde reparos estruturais mais urgentes até obras de maior porte. Agora vamos comparar. Num empréstimo pessoal, você poderia conseguir um valor bem menor com juros altos, que deixaria a parcela mais pesada. Com um crédito para construção, além de conseguir mais recursos, você pode parcelar em até 20 anos com taxa reduzida. É isso que transforma essa linha em uma opção mais estratégica. Você resolve o problema estrutural e, ao mesmo tempo, mantém o controle financeiro. Alguns cuidados são indispensáveis antes de contratar. Tenha um projeto básico e um orçamento claro da sua obra. Mesmo em situações emergenciais, vale a pena dedicar algumas horas para levantar exatamente o que precisa ser feito. Um projeto bem estruturado evita gastos extras e reduz o risco de retrabalho. É a diferença entre resolver de forma definitiva e acabar voltando ao mesmo problema no futuro. Solicite orçamento de pelo menos 3 empresas diferentes. Comparar propostas ajuda a identificar valores fora da curva e entender melhor o escopo de cada serviço. Muitas vezes o mais barato pode não contemplar os itens essenciais e o mais caro pode estar superestimado. Essa análise garante que você contrate de forma justa e transparente. Garanta que tudo esteja documentado, os prazos, os valores e responsabilidades. Obras emergenciais envolvem pressa, mas isso não significa abrir mão da segurança jurídica. Exija contratos assinados com cláusulas sobre o tempo de execução, materiais incluídos e multas em casos de descumprimento. Isso protege tanto você quanto o profissional ou a empresa contratada. Avalie a real necessidade do valor a ser solicitado. Não é porque você pode contratar um valor alto que você deve fazê-lo. O ideal é pedir exatamente o que será usado na obra, evitando dívidas desnecessárias. Contratar um crédito acima do necessário pode parecer confortável no curto prazo, mas pesa no longo. Converse com especialistas. Contar com a avaliação de engenheiros ou arquitetos é fundamental para que a obra realmente seja resolutiva. Profissionais qualificados conseguem identificar se o problema é pontual ou se existe um risco maior escondido, evitando surpresas futuras. Considere o impacto no orçamento a médio e longo prazo. Antes de contratar, faça simulações e entenda como a nova parcela pode se encaixar na sua rotina financeira. O crédito deve ser uma solução, não um peso. Em resumo, mais do que contratar rápido, o essencial é contratar com consciência. Assim você garante que o crédito cumpra seu papel, trazendo segurança e tranquilidade para resolver um imprevisto sério sem criar novos problemas. Na Cashme, nós somos especialistas nesse tipo de operação. O nosso processo é consultivo, ou seja, a gente entende o tamanho da sua obra antes de oferecer qualquer solução. Ele é transparente, ou seja, você sabe exatamente quais são as condições sem surpresas. Ele é ágil, ou seja, sabemos que em uma obra emergencial o tempo é um fator crítico. E seguro, ou seja, a liberação do crédito acompanha a evolução da obra, trazendo mais controle. Não se trata de uma solução mágica, mas sim de uma forma estruturada e responsável de lidar com imprevistos sérios. Obras emergenciais são sinônimo de estresse, a gente sabe bem. É desconfortável na rotina, é custo alto, é pressão para decidir rápido, mas a parte financeira não precisa virar mais um problema. Com planejamento e com a escolha certa da linha de crédito, você consegue resolver o que é urgente sem comprometer a sua saúde financeira no futuro. O crédito para a construção da Cashme é uma opção pensada justamente para isso, dar condições reais para quem precisa resolver obras estruturadas sem sufocar o caixa. Você quer entender melhor como funciona no seu caso? Faça uma simulação no site da Cashme. É rápido, gratuito e ajuda você a visualizar as condições de acordo com o valor da sua obra. Porque uma obra emergencial pode até ser inevitável, mas transformar isso em um problema financeiro não precisa ser. Bom, espero que esse vídeo tenha solucionado todas as suas dúvidas, mas caso você tenha alguma questão, deixe aqui nos comentários que os nossos especialistas descomplicam para você. Obrigado e até a próxima!